nós estamos numa campanha Descida, eu vou usar esse tema aqui, Descida pela Verdade. Nós estamos usando a vida de Daniel. Quem esteve domingo passado aqui? A maioria esteve domingo passado aqui. Eu não estive, mas você não pensa, graças a Deus que tem o online. Eu ouvi a mensagem do pastor Ziel, né? Não pude ver no mesmo tempo, no horário, teve que ver só no outro dia, porque no horário eu estava ocupado na Argentina, passando frio, mas fui lá ver a mensagem, ouvi a mensagem do pastor Ziel, como sempre fui edificado pela mensagem dele, e ele contou a história, né, de o sonho que Nabucodonosor teve. E eu quero mostrar porque eu vou usar exatamente o link, não que você precisa, mas você pode ouvir a mensagem dele lá no YouTube, tá? Você vai no YouTube lá, ou entra no aplicativo, vê as mensagens, você vê a mensagem do pastor Ziel, para ser edificado, caso você não tenha ouvido. Mas só para você entender aquilo que eu vou falar agora, porque parece, mas não é igual, só parece, mas não é igual. Mas Nabucodonosor é um cara que gostava de ter sonho. Era um sonhador. Era um cara que estava sempre tendo um sonho e era intrigado pelos sonhos que ele tinha. Deus se manifestava, falava com ele através de sonhos. Nessa primeira vez, que foi o que o pastor Uziel pregou, ele teve um sonho, ficou intrigado com o sonho. O que ele falou? Eu quero que as pessoas, os homens, os sábios, os magos, e era a maneira que naquela época chamava de sábio, mago, não é porque faz magia não, o mago no Velho Testamento nessa época era sábio, é a maneira que daquele lugar chamava os sábios, chamava ele de magos. Hoje que nós usamos algo diferente, mago mais com essa ênfase de magia. E ele falou que, vocês têm que me falar qual o sonho que eu tive. Quem falar o sonho que eu tive, com certeza vai ter a revelação do sonho. E você viu que ele, se ninguém descobrisse isso, ele ia matar todo mundo, inclusive Daniel e os amigos dele. Aí Daniel, Deus falou com ele, e aí ele revelou o sonho e deu também o significado do sonho. Agora, nesse texto, que é um texto longo, então só vou ler parte do texto, Nabucodonosor de novo teve um sonho. Teve um outro sonho doido, um outro sonho meio louco. E eu quero ler esse texto com você, desse segundo sonho de Nabucodonosor. Está lá em Daniel capítulo 4, do verso 4 em diante, diz o seguinte, eu não vou ler todo o capítulo, vou ler as partes importantes, depois eu conto para você melhor a história. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fosse introduzido na minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Aí eu vou dar um pulo. Depois, eu não vou dar um pulo do sonho, vou falar a interpretação do sonho já para Daniel, senão ficava longo. Serás tirado dentre os homens, e a sua morada será como os animais do campo, e se farão comer erva como os bois, e será molhado no orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia. Deixa eu contar agora o sonho, porque o texto era muito grande, você pode ver depois em casa. Nabucodonosor teve um sonho agora, um outro sonho. Ele sonhou de uma árvore enorme, uma grande árvore, uma árvore imensa que chegava aos céus. E aquela árvore, os animais chegavam nas árvores e tudo mais.
E de repente, no meio daquela árvore, ele viu um santo falando, dizendo: corte a árvore, corte, mas corte até o toco, mas deixe as raízes, e coloque as raízes acorrentadas, e deixe o capim, o orvalho e o boi chegar ali. Ele ficou impressionado com aquele sonho, e porque era meio sonho, uma visão. Se você vê o texto que nós lemos, nem parece que ele estava dormindo, ele estava tranquilo. Ele mesmo diz que estava tranquilo no palácio. De repente veio uma visão, talvez um cochilo que ele teve, talvez uma visão que ele teve, e nessa árvore aquilo ficou impressionado, incomodando ele. Ele chama todos os sábios e fala: agora veja que ele foi diferente do outro sonho. Ele não pede às pessoas para dizer o que ele sonhou. Ele simplesmente fala do sonho para os sábios. Ele diz para eles: olha aqui, o que significa esse sonho? Os sábios não poderiam dar uma explicação errada, fantasiosa, sobre o sonho? Poderia. Mas, se você olhar para o texto, os sábios falaram: não sei. Qual era o medo do rei do primeiro sonho? Ele contar o sonho e os seus sábios dar uma interpretação que não era a verdadeira. Agora ele não teve essa preocupação no segundo sonho. Ele não teve essa preocupação, ele revela logo o sonho, diz para todo mundo, chama todo mundo, mas veja que os sábios disseram: eu não vou dizer não, eu não vou falar não, eu não sei. Se você pegar o primeiro sonho, aquela estátua que o pastor Zé mostrou, não é fácil interpretar aquele sonho. Até porque ele é muito profético. Ele é profético, ele vai falar até a volta de Cristo, de vários impérios. Aquilo tinha que ser a revelação de Deus. Mas esse sonho, se você ler o texto, até você consegue meio dar um palpite da interpretação. Até eu que não sou, Deus não tem esse dom espiritual de ter revelação de sonho, até eu posso dar um palpite. Bem, uma árvore grande, enorme, só pode ser você. Quem é que tem aqui? Quem é que manda no pedaço? Quem é que manda no negócio aqui? Quem é maior do que o Senhor? Ninguém é maior do que o rei. Então, a árvore grande deve ser você. O Senhor mesmo disse que um santo falou. Um santo. Quem é santo? Deus. E manda cortar a árvore. Quem é a árvore? Você. Mandou cortar quem? Tu. O resto é detalhe. Agora, quem vai ter coragem para falar ao rei que ele é o rei, ele o rei todo-poderoso, e deva cortar ele? Ah, e o toco? O toco eu não sei. O orvalho não sei. As correntes não sei. Mas o principal da história, qualquer sábio, que não precisa ser muito sábio, diga de passagem, dá para interpretar. Diferente do outro sonho. O primeiro sonho tinha que ter uma revelação de Deus, algo difícil, enigmático. Mas esse segundo sonho, se você perceber, não é tão difícil, pelo menos, interpretar o principal. Até meu amigo Júlio ia coçar a cabeça e falar: acho que não está difícil não. Mas como falar para um rei isso? Um rei que por muito menos falou que ia matar todo mundo. Por muito menos. No primeiro sonho ele falou o quê? Se ninguém interpretar, se ninguém descobrir o que eu sonhei, eu vou matar todo mundo. Isso demonstra que era um rei que não aceitava ser contrariado. E quando ele era contrariado, ele simplesmente matava a pessoa. Nessa hora, diferente do segundo sonho, ele vai lá e diz: conta para todo mundo o sonho, e aí, meus sábios? Qual é a interpretação? Não sei. O outro sábio: não tenho a mínima ideia. Um palpite? Não tenho.
Sou louco? Não tem. E foi isso que os sábios disseram: não sei, não sei, não sei, não sei. Então chama quem? Chama Daniel. Não foi ele que interpretou primeiro? Deus não deu o dom de revelação a ele? Então vamos chamar Daniel. E chamou Daniel. Lá estava Daniel. Daniel chega. Sim, meu rei. Eu sonhei de novo. Imagina Daniel, de novo, rapaz. E aí, seu rei? Deixa eu te contar o sonho. E aí ele conta de novo. Sonhei que era uma árvore enorme. Ele, E aí um santo falou: corte a árvore, Daniel. Ai. E depois ficou só o toco e as raízes, e prenderam o toco e as raízes, veio o orvalho, veio lá o boi e tal. Se você ler o texto, chega em casa e lê o texto. Daniel espera um pouco para falar. Até Daniel fica frito. Daniel fala assim, ai. Ele dá um tempo. E o rei ainda fala com ele: Daniel, não fica angustiado com a interpretação, pode falar. E Daniel tenta ser polido. Ainda fala: quisera eu, meu rei, que essa revelação fosse pelos seus inimigos. Quisera eu que fosse. Mas não é. A grande árvore é o Senhor, porque não tem outro rei. Isso era óbvio que era o rei. O santo é Deus. O cortar é que deva te cortar mesmo. E vai acontecer em 7 tempos. Quer dizer que você vai sair, vai ser expulso da presença das pessoas e vai andar como animal, comendo capim. Vai viver na rua, no mato, como orvalho. Vai pegar o orvalho, chuva, sol, vai comer capim, vai viver como animal. E isso por 7 tempos. E olha que ele fala 7 tempos. Sabe por que 7 tempos? No tempo perfeito de Deus. Eu não digo quanto tempo vai ser. Ele não falou 7 tempos, ele falou: eu não sei se é 1 ano, eu não sei se é 2 anos, eu não sei se é 7 anos, eu não sei se é 70 anos. Só vai acabar quando você reconhecer que o dono disso tudo é Deus, o Altíssimo, e não você. Você está pensando que você é o dono de tudo? Você está pensando que você só por ser o rei, o maior império? Não. Quem manda nesse negócio todo é Deus. Quando você reconhecer que é o Altíssimo que manda no mundo, e é o Altíssimo que colocou você também como rei e autoridade, tudo que acontece na terra, tem autorização do Altíssimo Deus Todo-Poderoso. Quando você reconhecer isso, Deus, pela sua misericórdia, vai restituir. Por isso foi só o toco, não foi a raiz. Vai restituir o seu reino. Você vai voltar a reinar. Vai voltar no seu palácio. Vai voltar a estar junto com as pessoas. Mas só depois de você reconhecer o poder do Altíssimo. Você pensa que foi fácil para Daniel falar isso? Falar isso para um rei que não gostava de ser contrariado? Que ele ia viver como animal? Que ele seria expulso da presença das pessoas? Que ele ia comer capim? Certamente ele ia parecer um louco, e ninguém queria ficar perto dele, mas ao mesmo tempo ninguém queria matá-lo, porque ele é o rei. Iam deixar ele no mato lá, no orvalho, até o dia que ele pudesse reconhecer o Altíssimo, o poder do Altíssimo. Eu quero fazer algumas indagações para você. A primeira é que como Deus usou a vida de Daniel, Deus deseja usar a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Deus deseja usar a sua vida. Eu quero que você profetize isso na sua vida. Coloque a mão no seu coração e profetiza: Deus quer me usar como usou Daniel. Deus quer me usar. Deus decide te usar. Agora, como Deus vai te usar? Deus vai te usar criando em você uma credibilidade. Deus não pode usar uma pessoa que não tem credibilidade.
Veja que Daniel passou a ter credibilidade, porque ele revelou o primeiro sonho. E ele não ia abrir mão da credibilidade dele, falando uma mentira ou falando algo que era agradável aos ouvidos do rei. Ele ia continuar com a credibilidade que Deus estava construindo na vida dele. Ele ousou falar a verdade. Deus quer construir uma credibilidade na sua vida. Deus quer construir uma credibilidade, para que quando você falar, o Senhor disse, foi o Senhor que falou e não foi você. Para quando você orar e Deus revelar a você que aquela pessoa vai ser curada, ela vai ser curada, não foi conversa fiada. Credibilidade quando você disser para a pessoa, eu te amo, você realmente se preocupa e ama com a pessoa. Credibilidade quando você falar para alguém, vou orar por você, você não vai esquecer, você vai orar por ela. Eu te dou uma dica que eu faço quando eu falo para a pessoa, vou orar por você, eu acabo de falar, eu começo a orar, Senhor, estou orando por essa vida, aqui, porque vai que eu esqueço, se eu esquecer eu estou mentindo, Senhor, oro por ela. Já estou orando por ela, Senhor, abençoa. Imediatamente, eu acabei de falar, eu já oro na minha mente, Senhor. Por quê? Porque eu tenho que ter uma credibilidade diante dos céus. Quando eu faço um voto, e sou raro fazer um voto, porque eu sei o quanto isso é sério, eu tenho que levar a sério e cumprir os votos que eu faço diante de Deus, ou diante dos homens. Porque para Deus me usar, eu preciso dessa áurea de credibilidade. Eu tenho que ser a mesma pessoa que eu sou aqui, eu sou na minha casa. A mesma pessoa que eu sou aqui, eu sou lá com meus filhos. E quando eu viajo, eu sou a mesma pessoa, com os meus virtudes e defeitos, diga de passagem. Não é só as minhas virtudes que me acompanham, meus defeitos também me acompanham. Mas eu sinto ser o mesmo, porque isso, ser eu, me gera credibilidade. E para Deus me usar, eu preciso dessa credibilidade. Deus quer te usar. Para isso, Deus quer construir na sua vida credibilidade. Ele quer moldar o seu caráter, Ele quer moldar a sua vida para gerar em você essa credibilidade. Daniel passou por vários reis, e todos respeitavam Daniel. Por quê? Por causa da credibilidade que ele tinha construído. O pior é quando você constrói uma credibilidade que não é fácil, leva anos para construir, e no final você joga tudo fora. Como a gente vê tantos líderes, homens de Deus, que construíram grande credibilidade e jogaram tudo fora. Mas como decidir ser usado por Deus e construir essa credibilidade que Deus quer fazer esse legado na sua vida para Ele te usar? Você precisa tomar decisões difíceis. Você tem que aprender a tomar decisões difíceis, porque são essas decisões difíceis que vão te ajudar a construir e ainda permanecer com essa credibilidade. A primeira decisão difícil é viver pela verdade, falar a verdade. Olha que Daniel falou ali. Ele podia dizer, não sei, igual os outros sábios. Qual é a interpretação? Não sei, vou falar que ele vai ser cortado, vou falar que ele vai virar um animal, eu vou falar que para o rei, um rei que mata uma pessoa que não gosta de ser contrariado. Daniel sabia do perigo de falar a verdade para o rei. Mesmo assim, ele decidiu viver pela verdade. Porque só vivendo pela verdade você vai construir credibilidade. Falando a verdade, abraçando a verdade. E ele teve a coragem de falar a verdade para o rei. Nós precisamos entender que Cristo é a verdade. Viver por Cristo é viver pela verdade. Viver por Cristo é abraçar a verdade. É entender que a verdade não é fácil, mas ela é a verdade.
é aceitar a verdade, é ser amiga da verdade, por mais difícil que seja a verdade. É você que tem Cristo, ser transformado por Cristo é ser transformado vivendo pela verdade e aceitando a verdade. Agora entenda que a verdade sempre nos liberta. A verdade nos liberta, a mentira sempre nos prende, mas a verdade nos liberta. E por que a verdade nos liberta? Porque a verdade nos dá consciência das coisas. A mentira nos prende, mas a verdade nos liberta. Não adianta você falar, está tudo bem a minha saúde, e as taxas estão dizendo que não está. Não adianta você dizer, eu não preciso ir para o médico, que você está na idade do condor, dou ali, dou lá e dou acolá. Não adianta você falar, eu posso comer isso se você tem diabetes, ou você está com problema de pressão. Não adianta você se enganar. A mentira tem esse problema, ele vai te consumindo, vai te destruindo, escravizando, mas a verdade vai te libertando, te dando consciência das coisas. Toda verdade é corajosa, porque tem que ter coragem para falar a verdade. Tem que ter coragem para viver a verdade. Tem que ter coragem para aceitar a verdade. Mas toda verdade também é dolorosa. A verdade não é doce. A verdade é até meio amarga. Ou agridoce. Mas é a verdade. A verdade não é aquela coisa quentinha, bonitinha, que faz bem para a alma. Não, a verdade é um soco no estômago. Mas ela é a verdade. Ela é a verdade. O que Daniel estava falando para o rei era uma verdade, um soco no estômago. Dolorosa, uma dolorosa verdade, não era bonitinho. Mas era libertador, era verdade. Porque se Daniel não falasse aquilo, ele ia viver o resto da vida como animal. Ele ia passar o resto da vida como animal. Daniel deu para ele uma chance. Reconheça a Deus no tempo certo e Deus vai te restituir tudo. Não reconheça e viverá como animal a vida toda. A verdade te liberta, a verdade sempre te dá uma chance. Sabe, alguns parentes meus, alguns tios meus diziam o seguinte, eu não faço exame, check-up, porque eu tenho medo de saber alguma coisa. Quem procura acha, eu sempre dizia isso para mim. Se a gente começar a fazer exame, aparece sempre uma doença. Aparece a doença, ela está lá, irmão, fazendo exame e não fazendo exame. A diferença é que um exame precoce pode salvar a sua vida. Mas tem gente que acha que se não fizer exame, ou seja, não saber a verdade, vai te ajudar em alguma coisa. Não vai. Saber antes pode te dar a chance de se tratar e Deus te curar em nome de Jesus. Mas foi a verdade que te ajudou. E não a mentira. Agora, não deve ser fácil ouvir de um médico que você tem uma doença. Seja lá qual for a doença. Não é fácil. Há uns anos atrás eu fiz um exame e o médico falou para mim, olha, você tem 70% de estar com câncer. Não, desculpa, ele tem 30% para estar com câncer. Foi 30%? Não tem problema, médico, tenho 70% para não estar. Mas tem 30%. Não, você fica nos 30%, eu fico nos 70%. Como eu nunca ganhei sorteio nenhum na vida, não é agora que eu vou ganhar. Deus deu graça que eu fiquei nos 70 mesmo. Mas o médico foi honesto. É honesto. Era uma verdade. E eu tenho que ficar tomando remédio até hoje. A verdade era libertadora, mas ela é corajosa, mas ela é dolorosa. Por isso, no fundo, a gente não gosta da verdade. Porque a gente não gosta de nada que traga dor.
Ninguém gosta de nada que traga dor. Por isso a gente sabe dos benefícios da verdade, mas no fundo a gente tenta fugir da verdade, porque ela às vezes é dolorosa demais. Mas se você quer ser usado por Deus, você tem que tomar uma decisão difícil, que é sempre estar do lado da verdade. E isso é uma decisão difícil às vezes. É uma decisão, às vezes, extremamente difícil estar ao lado da verdade. Eu li um livro secular há um tempo atrás, chamado que a morte é um bom dia para se viver. É uma médica. Ela escreveu até um segundo livro. E a especialidade dela na medicina é cuidar de pessoas que estão com doenças terminais que não tem mais cura. Eu acho que é o paliativo, ou algo parecido, né? E ela conta a experiência dela de cuidar de pessoas em estado terminal. E eu li aquele livro, é um livro muito pesado de se ler, porque falar de morte, assim, de pessoas que estão em estado terminal, mas ela falou uma coisa que contribuiu muito no meu ministério, mesmo ela não sendo cristã. Ela diz o seguinte: todo mundo tem direito de saber a verdade. E ela diz que, na minha experiência como médica nessa área, a maior agressão que você pode falar com a pessoa é não dizer para ela que ela está morrendo. É não dizer para ela que a doença dela é grave e ela vai morrer em poucos tempos. A coisa mais cruel que alguém pode falar é não contar a verdade para uma pessoa que está morrendo de uma doença terminal. Porque ela tem direito de saber que está morrendo, ela tem direito de se despedir das pessoas, e ela escreve assim: ela tem direito de voltar para a sua religião, que talvez se afastou da sua religião, mas naquela hora é a hora que todo mundo volta. E ela fala, ela tem direito. E ele diz mais: o corpo sabe que está morrendo. O corpo começa a falar para a mente dela: você está morrendo. Ela sabe no fundo que está morrendo, mas aceita a mentira das pessoas dizendo que ela não está. E aí ela não se preparou para a morte. E quando vem, é extremamente cruel o momento, doloroso o momento. E ela diz: as pessoas que sabem, é um choque na hora, é uma dor na hora, é um choro na hora, mas ela, depois de tudo, ela diz que só tem uma coisa a fazer: se preparar para aquele momento. E quando não se conta, não deu a oportunidade da pessoa se preparar para os últimos momentos da sua vida. Ela morreu por meio de uma mentira. E ela diz que fala para todas as pessoas. Ela não pode falar, que às vezes, mas ela diz: é a coisa mais cruel que você está fazendo com seu parente. É fazer ele morrer por meio de uma mentira. Mas não deve ser uma decisão fácil chegar numa pessoa e falar: olha, você está com a doença terminal, você estava a morrer. Deve ser uma decisão extremamente difícil. Difícil. Tomar decisões difíceis, elas são difíceis porque você vai ter que abraçar a verdade, por isso uma decisão é difícil. Quando é que é uma decisão difícil? Faço a verdade ou não? Abraço a verdade ou não? Porque a verdade é dolorosa demais, às vezes é chocante demais, difícil demais. E são decisões difíceis que todos nós um dia vamos enfrentar, algumas vezes na vida. Mas vale a pena construir uma credibilidade e abraçar a verdade. Tomar essa decisão difícil de falar a verdade. Como Daniel. Tomou uma decisão difícil. Veja que Daniel hesitou no início. Olha o texto. Ele não foi assim falando, parará. Ele parou. Ele sabia que era difícil. Ele sabia as consequências que podia acontecer.
Mesmo assim, ele respirou fundo e falou a verdade. Mas tão difícil quando falar a verdade é ouvir a verdade. Você precisa decidir aprender a ouvir a verdade. Tão difícil quanto falar, ou mais difícil que falar a verdade, é ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade incomoda. E a mentira sempre é atraente. Porque a verdade é Jesus. Jesus é a verdade e a vida. Quem é a mentira, a Bíblia diz? Quem é a mentira? A Bíblia fala que a mentira vem de quem? Diabo. Por isso ele é atraente. Tudo que vem do diabo é atraente. Como foi atraente desde lá do jardim do Éden. Falando para ele, come esse fruto, olha como esse fruto é atraente. Tudo que é atraente é mentiroso. Vem do diabo. Infelizmente, até as coisas gostosas que são atraentes normalmente faz mal, né? Brincadeira. Como falei, eu viajei e eu fui numa cidade que tinha doce para tudo que é lado, irmão. Todo lugar tinha doce. O café da manhã tinha doce. O almoço tinha doce. Tudo doce de leite, chocolate fino. Aí eu comecei a cair na tentação, já estava comendo. Aí chegou a hora, minha esposa falou com a verdade que me incomodou. Para que você não pode comer tanto doce. Para que você é pré-diabético. Mas quando é que eu vou voltar aqui? E daí? Talvez nunca. Mas é uma delícia. Mas a verdade foi tão cruel que eu tive que parar de comer doce e ficar olhando aqueles doces, irmão. Uma verdade que incomoda. Tu imagina você, no café da manhã, ter os doces mais finos da América do Sul. A Suíça da América do Sul. Os melhores doces de leite, tudo lá é doce de leite, tá? E você lá babando. O capeta falando, come, meu filho. Come, que você não vai ter outra oportunidade. O capeta falar. O capeta até gritava, come, seu bobo. Eu, ai, Jesus. Por quê? Porque a mentira é assim, é atrativa, atraente. A mentira fala para você, olha, aquela mulher lá, que não é sua esposa, aquela te valoriza. Parece atraente demais. Tudo é atraente demais. A verdade é sempre essa coisa incômoda. Mas é a verdade. É a verdade. Você tem que aceitar, aprender a ouvir a verdade. Que é uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir a verdade. A questão é, você ter um Daniel na sua vida? Você aceitaria Deus colocar um Daniel na sua vida? Você faria essa oração hoje? Senhor, coloque um Daniel na minha vida, um homem de Deus, comprometido com a verdade, que me ama o suficiente para chegar no pé do meu ouvido e falar as verdades que me incomodam. Todo mundo quer ser Daniel, mas nessa hora ninguém quer um Daniel na vida. Nós precisamos de um Daniel. Eu preciso de um Daniel. Eu preciso de alguém que fale verdades que me incomodam, mas me fala com amor, porque me ama. Não para me humilhar, não para me diminuir, porque é uma forma errada de falar a verdade, diminuindo a pessoa, humilhando a pessoa, isso não é amor. Mas que me ama, não falando aos 7 ventos, aos 4 ventos, para todo mundo, não, falando de forma particular, no pé do ouvido, com sensibilidade, entendendo o tempo certo para falar, porque o sábio sabe o tempo de falar, mas chega no pé do ouvido e fala, olha aqui, isso não está certo,
Olha, eu te falo uma verdade aqui. Todos nós precisamos de um Daniel, irmão. Todos nós precisamos para crescermos, para construirmos a nossa credibilidade, para sermos transformados por Deus. Mas nós fugimos dessas pessoas. Por isso eu quero falar com você, decida não fugir da verdade. Porque você pode até fugir da verdade, correr da verdade, negar a verdade, mas você não vai conseguir negar as consequências da verdade. E esse é o problema da verdade. Você pode negar a verdade, você pode fugir da verdade, você pode rechaçar a verdade, mas uma hora vai chegar as consequências da verdade na sua vida. Se você vê a história, parece que o rei não levou muito em conta o que o Daniel falou. Mas como Daniel tinha crédito na casa, como Daniel acertou o primeiro sonho, o rei deu uma aliviada. Tá bom, Daniel, valeu. Tá bom. O que o rei falou? Daniel falou para ele: ô rei, se arrependa. Rei, se arrependa, peça perdão, fique mais sensível aos pobres, reconheça a autoridade do Deus Altíssimo, e quem sabe o Senhor vai te livrar dessa. O que ele fez? Negou a verdade. O que ele fez? Não aceitou a verdade. O texto diz que um ano depois, estava o rei na varanda do seu palácio, olhando para aquela paisagem, dizendo: eu sou demais, eu sou o rei, eu que mando em tudo, não tem ninguém maior do que eu, o Altíssimo sou eu. Quando ele fala isso, Deus fala uma voz: ô rapaz, eu te avisei, eu usei um sonho para te avisar, eu usei Daniel para te avisar, agora vai se cumprir aquilo que Daniel disse, ou seja, a verdade, as consequências da verdade vai sobrevir sobre a sua vida. Imediatamente ele estava como um animal, imediatamente era impossível ele conviver com pessoas. A partir dali ele foi para o mato comer capim, viver como um animal. Ele não pôde fugir das consequências da verdade. Você não tem como fugir das consequências da verdade. Você pode negar a verdade, não gostar dela, abraçar a mentira, mas você não vai conseguir fugir das consequências da verdade. Ela vai chegar. Às vezes parece que ela demora, mas ela não demora. É a pura misericórdia de Deus. Deus deu um ano para o rei. Às vezes ele também dá um tempo para você, para ver se você cai em si. Mas quando não caímos em si, as consequências da verdade vêm. E ela vem. E como é duro as consequências da verdade. Como é duro. Como é duro. Talvez uma verdade que Deus precisa falar e está falando com você é: olha, para de falar no WhatsApp com alguém que não é seu cônjuge. Mas você não está levando a sério. E já está um tempo sem acontecer nada, mas uma hora a casa cai, irmão. A consequência da verdade vem. Para de usar o cartão de crédito como não tivesse amanhã. A consequência vem. Essa mais rápida, tá? 30 dias. Nós não temos como fugir da consequência da verdade. Não temos. E às vezes caímos na loucura de achar que é impossível as consequências virem sobre nós. Vem nos outros, em nós não.
A gente cai nessa mentira de achar que conosco não. Com os outros sim, mas conosco não. Eu quero mostrar para você as fases da verdade. São fases que aconteceu com Nabucodonosor e vai acontecer com qualquer um de nós aqui. A primeira fase é sempre a fase do aviso. Isso é o fruto da graça de Deus. Deus sempre vai te avisar antes de uma forma ou de outra, irmão. Seja através do Espírito Santo, seja através de alguém, seja através dessa mensagem. Talvez essa mensagem é o fruto da graça de Deus na sua vida te avisando. Mas sempre vem a fase do aviso. Sempre vem a fase do aviso dizendo, olha só, para com isso, não é isso, olha a verdade, não é isso que você tem que fazer, não é isso que Deus quer que você faça, muda o rumo, é furada, sai dessa. Aí vem a fase da reflexão. Quando você ouve o aviso de Deus, você vai refletir sobre isso. Você pode se arrepender, que seria o ideal, ou você pode negar, como fez o rei. Ele negou, não estava nem aí. Talvez você esteja na fase da reflexão. Eu sei que é isso, mas vou ter que abrir mão. Me arrependo ou nego? Depois vem a fase da consequência, que é o fruto da justiça divina. Deus é justo e a verdade tem que prevalecer e as consequências vão chegar. Como chegou para o rei. Realmente, as consequências chegou para ele, ficou ele lá como animal, comendo capim, longe do convívio das pessoas. Então, acabou tudo? Não, depois das consequências vem a fase das chances. Deus sempre está disposto a te dar novas chances. Deus é misericordioso, irmãos. Por isso que ele amou. Acabou a vida do rei naquela hora? Não, Deus estava dando chances para ele. Ele tinha agora 7 tempos. Ele tinha um período que ele podia ainda se arrepender. Você tem um período que pode se arrepender ainda. Mesmo que você vive na fase das consequências dos seus erros, Deus está aberto para ouvir o seu clamor. Deus está aberto para ver o seu arrependimento, a sua mudança de vida, você falar, não quero mais isso, me perdoa, Senhor, eu quero sair dessa situação, eu sei que errei, eu neguei a verdade, estou pagando as consequências, mas não quero viver o resto da vida com essas consequências, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua graça. As chances é o fruto da misericórdia de Deus. Eu sempre falo isso, graça é você receber algo que você não merece. Misericórdia é você não receber o castigo que merece. E Deus agora quer agir com misericórdia na sua vida. Mas saiba que no final, tem a fase da verdade final. Ou seja, um dia tem juízo. Um dia todos nós vamos prestar conta diante daquele que é a verdade, que é Jesus. Todos nós um dia vamos chegar à hora da verdade, que não tem mais chance, o dia do juízo, de estar junto com o Senhor, que é a verdade. Ali a gente não vai poder esconder. Ali não adianta falar, eu era crente de fachada, me perdoa agora, não tem mais jeito. Eu sabia que tinha que voltar para o Senhor, mas sabe como é que é, né? É difícil. Tanto escândalo na igreja, tanto pastor fazendo coisa errada, um pastor agora processando outro pastor, e aí vai uma confusão danada. A igreja é uma confusão, e vai dizer, está escrito na Bíblia, que nos últimos dias terão escândalos, você não viu não? Mas é difícil. Olha, o meu negócio é eu e você, irmão, não é com o outro não, com o outro eu pego ele. Você não pode arrumar desculpa de não ter Cristo, de não andar com Cristo, porque A, B, C, D, F, G, H está fazendo coisa errada. Até porque tem A, B, C, D, F, G, H fazendo coisa certa. Olha para eles. Porque todos nós vamos chegar no dia
que vamos encarar a verdade final, que é o juízo. Por isso eu quero dizer para você, em qual fase está a sua vida? Em qual fase está a sua vida? Você lembra das fases? Volta lá a fase para o pessoal ver. Para mim aqui, André. Volta lá. Você está na fase do aviso? Deus está te avisando algo? Deus está te revelando uma verdade, te incomodando com uma verdade? É graça dele. Deus falando assim, olha, isso aqui você tem que mudar. Isso aqui eu quero transformar você. Está na fase da verdade. A fase do aviso. A fase da graça. Talvez você esteja na fase da reflexão. Deus já te avisou, tem te avisado há um tempo. Você está assim, me arrependo, como é que é? Nego, empurro com a barriga. Talvez você esteja na fase da consequência. Você já está pagando a consequência. E talvez você, ao ver a consequência, está dizendo, não tem mais jeito na minha vida. Mas o Senhor é misericordioso. E você talvez esteja na fase das chances, porque você não morreu ainda, irmão. Glória a Deus. Dá um glória a Deus. Não morreu, então você está na fase das chances. Mas Cristo pode voltar, ou você pode ir, aí a fase das chances acaba. Mas o principal é que quanto mais eu fico adiando o arrependimento, mais tempo eu fico como rei, comendo capim. Em vez de estar no melhor dessa terra, eu estou no pior dessa terra. Eu estou me enganando, vivendo no pior dessa terra. E Deus quer te abençoar para o melhor dessa terra. As coisas mudam quando nós nos arrependemos. As coisas mudam quando nós reconhecemos o Altíssimo. As coisas mudam quando nós falamos, Tu és Deus, eu tenho que fazer a Sua vontade e não a minha. Eu tenho que fazer o que Tu queres e não o que eu quero. Eu tenho que me prostrar diante de Ti, eu tenho que viver para Ti. O Senhor é o Senhor da minha vida, não eu o Senhor da minha vida. Quando reconhecemos isso, irmão, voltamos para os palácios divinos. Voltamos a viver o melhor de Deus. Quando o rei reconheceu, ele voltou a ser rei. Ele voltou a ser rei, mas um rei dizendo, Deus Altíssimo é o Deus, eu não sou nada nesse negócio. Deus quer abençoar você, quer te colocar num palácio de bênçãos de novo, mas você precisa reconhecer a verdade. Nós precisamos reconhecer a verdade, que nós precisamos do Altíssimo. Você precisa de Deus. Às vezes, nós adiamos a decisão de ter Jesus nas nossas vidas ou deixar Cristo ser o Senhor das nossas vidas, mesmo sabendo que essa é uma verdade incontestável. Por isso eu falo, em que fase está a sua vida hoje? Em que fase está a sua vida hoje? Por quanto tempo você vai continuar negando ou adiando a verdade? Cristo é a verdade que vai transformar a sua vida, que vai mudar a sua vida. Feche seus olhos.